Tio, como sabermos dos nossos filhos que tão precocemente desencarnaram? Como ter notícias acerca de como eles estão? Inicialmente, a idade infanto-juvenil é muito parada pelos mentores. As desencarnações de crianças, por mais dolorosas que sejam para nós, são necessárias para eles. E todos eles são amparados devidamente por benfeitores preparados para essa atividade de emergência. Normalmente, a criança que nasce e logo depois, não completar um decênio de vida, desencarna, veio cumprir uma atividade que foi interrompida. Suponhamos que eu disponha agora de mais 5 anos ou 3 anos, e a imprevidência leve-me ao abuso, à precipitação, a atividades que irão perturbar-me, e eu sou suicida indireto. Então eu fico devendo à lei este período usado mal. Na próxima, eu venho por aquele período, concluo e volto para ser feliz. Aí eu me posso reencarnar sem as grandes tragédias da recuperação do nosso passado. A questão é que o número de espíritos a reencarnar é muito grande neste momento. Notem que a sociedade ficou mais equilibrada, mais preparada para a gestação. E, nada obstante, o número de aborto continua de uma maneira assustadora, o que faz uma programação para pessoas nascerem estéreis na próxima reencarnação. Nascerem anelando por um filho e não ter condições orgânicas para poder produzi-lo, ou tê-lo, e no momento mais importante, esse filho partir da terra. Eu conheço uma história árabe muito interessante de um homem que era um generoso senhor do oásis, morava numa parte do deserto, perto de Damasco, e ali tinha muitas propriedades. Quando se tornou pai, a felicidade dele era imensa. Na cultura árabe, a pessoa, para ser realizada, deve fazer 3 coisas: plantar uma árvore, ter um filho e preparar-se para novas jornadas espirituais. Muita gente não tem filho físico, mas pode ter mental, pode elaborar construções para ajudar crianças, como essas organizações mundiais, ou simplesmente um olhar na rua, um ato de compaixão, um atendimento ao menino de rua, tem o seu valor. Nada fica sem anotações da divindade. Então, esses nascimentos e desencarnações imediatas são um cumprimento de provas que ficaram interrompidas. Daí, toda vez que nos vier a ideia de suicídio, pensarmos em prolongamento da vida. Suicídio nunca. Por quê? Não resolve. Primeiro, a gente transfere o problema para outra dimensão.
Depois, a gente continua a viver, a experienciar aquele fenômeno traumático, aquelas dores ou aquelas alegrias. Daí nossos filhos, já dizia Gibran, Khalil Gibran, não são nossos filhos, são como as folhas das árvores. Durante algum tempo, eles estão conosco. Depois, amadurecem e têm que partir. Esse amadurecer pode ser atingir a idade adulta, liberar-se, ou atingir o momento culminante do resgate e liberar-se através da morte. Maninho, tem uma pergunta que nos Desculpa, Maninha, não sei se você está me ouvindo, eu não consegui ouvir a pergunta. Acho que eu estou com dificuldade aqui no áudio. Eu não consegui ouvir. Desculpa, gente. Acho que ainda não. Vamos seguir, então. Vamos trazer mais uma pergunta para o nosso tio Divaldo. E a pergunta que a gente faz é sobre... Em um mundo em que a maioria das pessoas busca ascender socialmente, conquistando destaque em suas profissões e sendo bem remuneradas, muitas vezes gerando competição e desigualdade, surge a seguinte pergunta: estaríamos sendo materialistas e contrariando os princípios da doutrina espírita? Seria possível alcançar a ascensão social respeitando fielmente os ensinamentos espíritas? Até que ponto o sucesso financeiro pode ser buscado sem ferir os fundamentos da doutrina? Mediante a boa aplicação. As pessoas que têm recursos dispõem de uma oportunidade excelente para fazer o bem. Eu conheço algumas famílias muito ricas, e então vejo quanto o dinheiro em boas mãos abençoa. Estávamos tomando café quando chega um filho e diz à mãe: imagine que acaba de haver um acidente na estrada e as pessoas foram trazidas para aqui e nós não temos o equipamento tal para salvar a vida. Ela diz: mas como? O hospital da cidade não tem? Ele diz: não tem. Pois saia imediatamente e vá comprar. Vá comprar e ponha lá. Que quando perguntarem quem é, não diga, é alguém que está mandando. Atender a inúmeras crianças. E, pessoalmente, outra coisa que me comove, numa outra família muito rica, é a senhora que tem muitas joias e muito dinheiro. Nas horas de folga, ela fazia crochê e tricô para vender a benefício dos necessitados. É impressionante ela dizer assim: eu assisto novela, ou diálogos, ou conferências,
ou compromisso na televisão, fazendo tricô. Como eu não necessito, eu faço peças úteis. Toalhas, roupas infantis, roupas de adultos, com um grande sucesso. Está pensando em pôr uma loja, mas para ela fazer com as suas mãos. Então o dinheiro, o poder não são amaldiçoados. O uso que nós fazemos é que nem sempre é correto. Eu vejo pessoas de poucas posses fazerem coisas fantásticas em favor do próximo, em favor de si mesmo, a preocupação com a comunidade, e outros imensamente abastados, indiferentes ao problema social, até a família, do ponto de vista moral, completamente despreocupados, como se Deus resolvesse. E um dia eu perguntei a alguém por que não aplicava o dinheiro. O dinheiro estava numa conta na Suíça, há umas contas muito complicadas. Ele explicou e eu não entendi. A pessoa deposita e recebe em volta um valor, fica sempre maior, nunca empobrece, porque aquele valor vai crescendo por mais que se tire o lucro. É uma técnica de comércio. E a pessoa diz assim, não me interessa, não. Eu tenho dinheiro, mesmo que não use. Eu digo, para quê? Para que serve 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos? Nesse casamento da Índia, em que foram gastos mais de 3 bilhões pelo homem mais rico da Índia, ele consegue tudo, mas o filho tem um problema glandular, continua engordando, e ele não tem jeito de deter. A vida é curiosa. Sempre nós vemos o lado material. Às vezes tem uma fortuna, e quando a gente menos espera, é uma pessoa confliteada, atormentada, porque não aprendeu a fraternidade, não aprendeu a dividir, a estar ao lado, a contribuir, a marchar junto. Somente soube tirar, mas não soube distribuir. Há uma tradição relativamente ao pensamento de Malbataran. Então, essa tradição diz o seguinte, que 2 amigos faziam uma viagem muito longa pelo deserto. E, em determinada situação, um amigo entrou em perigo e, por pouco, não perdeu a vida. O outro, correndo risco, salvou-o. Ele, então, agradecido, colocou neste lugar, por um momento, Mishnah, salvou a vida de Ábido. E tudo foram sorrisos. Mais tarde, eles tiveram uma discussão e entraram em desavença. Essa inscrição foi na pedra. Ele então chegou na areia e escreveu aqui, neste momento, Mishnah, provocou e perturbou Ábido. Então Ábido perguntou, por quê? Quando estávamos bem, você escreveu na pedra. E quando estávamos mal, você escreveu na areia. Ele respondeu, porque as coisas más o vento leva. Só o bem tem um caráter de eternidade. Então pensemos sempre nisso. Fazer das 2 formas, seja o que for que aconteceu, nós temos 2 parâmetros imediatos. Vem fazer isso ou aquilo. Faça aquilo que será melhor para o outro, mesmo que no momento não seja bom para você. Eu tive uma
curiosidade muito interessante. Todos nós temos inimigos. A gente nem sabe. Tem pessoas que é inimiga nossa porque é elegante e dá votos, etc. E como um homem público, claro, me apareceu um inimigo. E me disseram: Divaldo, você sabe que fulano não gosta de você? Eu digo: não sei, mas não posso fazer nada. Não posso chegar até ele e me tornar simpático. Então vamos deixar. Você quer que eu intervenha? Não. Deixa o tempo. Nada melhor do que a consciência tranquila. Pois, meus amigos, que surpresa! No Natal passado, eu recebi uma cesta de frutas e vinha um cartão do seu amigo fulano. E eu aproveitei imediatamente, estava doente, internado, para agradecer ao meu amigo. Que bom! Aí ele foi me visitar. E então ele tinha ideias que não correspondiam à realidade, totalmente inversas. Daí, dialogue com as pessoas. Não cisme, não programe, não adivinhe, não diga: eu olho e vejo logo. Esse vejo logo é maldade, a gente só vê o mal. É interessante, por quê? Porque a gente é mau. A gente tem a visão daquilo que conhece. Raramente a gente olha uma pessoa e vê as qualidades boas. Mas os defeitos a gente vê logo. Que mal educado. Entra, não fala com ninguém. Mas a gente também faz isso. É necessário, entra, não fala com ninguém, a gente fala: olá, como vai? Eu me lembro que no apartamento que eu fico no Rio de Janeiro todo ano, eu ficava, quando estava saudável, por um mês. Então, as pessoas, eu estava no elevador, a pessoa vinha, olhava para a minha cara, ligava ao elevador, subia, não dizia nada. Mas eu não aguentava. Eu dizia assim: olá. Misturava, parecendo bebê. Eu digo: pois é, que calor, não é? É o melhor tema para começar a conversa. Mas que calor. Sempre teve esse calor danado. Mas que calor. Aí a pessoa me disse: não sinto calor. Calor é para quem é frouxo. Eu digo: nossa, eu vou lhe dar de presente um termômetro. Qual é o apartamento que você mora aqui? E aí começamos a conversa, ficamos amigos, graças ao calor, graças a Deus. Porque por hábito a pessoa não saúda o outro. Vem e lhe diz assim: olá, é tão pouco. Bom dia, como é que o dia esteja péssimo. Eu conheço um amigo, ele é muito engraçado. A gente diz para ele assim: bom dia. Ele diz assim: vamos ver. E normalmente, quando chega a tarde, ele fala assim: se este é um bom dia, o que será o mau dia? Mas até que foi bom, não prejudicou muito. Quer dizer que a nossa vida é uma constante oportunidade de fazer o bem, de ser simpático, de amar. Maninho, você nos